13 de agosto de 2026. Nesta quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santa Dulce Lopes Pontes, Virgem. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Quinta-feira, quintou, e hoje celebramos uma santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, né? Assim conhecida popularmente. É uma grande alegria podermos celebrar esta nossa irmã em Cristo, que na presença plena de Deus intercede por nós, pela nossa nação. Hoje rezemos pelo nosso país, né, gente? Santa Dulce que pisou em terras baianas e que tanto amou, né, o serviço aos mais frágeis, né, aquilo que ela mesma realizou de todo o coração, né? E tanto percorreu terra de Santa Cruz, que reze por nós, né? Sobretudo neste ano. Então, peçamos a intercessão dessa nossa irmã em Cristo. Vamos iniciar este nosso encontro invocando a presença de Deus, que venha nos conduzir neste momento de escuta e de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 12, versículos do 1 ao 12. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado em pleno dia à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás, à vista deles, para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde, à vista deles, como quem vai para o exílio. À vista deles, deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado, tirei a bagagem durante o dia, como se fosse a bagagem de exilado. À tarde abri com a mão um buraco no muro, saí ao encontro carregando a bagagem às costas, diante deles. De manhã a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Dize-lhes: assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize: eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá ao escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com os seus olhos o país. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Estamos acompanhando o texto de Ezequiel. Eu explicava para vocês nos últimos dias que o livro de Ezequiel ele nasce num dos momentos mais dramáticos da história de Israel, que é o chamado exílio da Babilônia. Ezequiel ele profetiza antes e depois nós sabemos que a Babilônia, com o seu imperador Nabucodonosor, a Babilônia invade Jerusalém, que é a capital de Judá, né? 2 vezes. Na primeira invasão, ela leva a corte, os chefes, né, do reino,
a família real, todo mundo que trabalhava na corte. E depois, 10 anos depois, eles voltam, destroem, queimam o templo e destroem toda a cidade. E levam todo o resto do povo para o exílio. Então, a primeira invasão aconteceu no ano 597 e depois a segunda invasão, que a gente chama de deportação, porque o povo é deportado para o exílio, aconteceu no ano 587, 586. E o profeta Ezequiel, ele é levado na primeira deportação para o exílio. Então, uma profecia que tem uma grande oscilação, assim, na questão da experiência, muito, muito interessante. Ele foi levado para a Babilônia junto com essa primeira leva de exilados e ele se estabeleceu às margens do rio Quebar, onde ele recebe a sua vocação profética. Tá? Então é muito interessante, muito interessante. Ezequiel profetiza, gente, entre os exilados, mas o seu horizonte continua voltado para Jerusalém, que ainda não caiu por completo. Vai cair 10 anos depois com a segunda invasão. Então o ministério de Ezequiel, ele se divide nessas duas grandes fases, antes da queda da cidade, quando ele anuncia o juízo e a destruição iminente, e depois da queda. Então a gente percebe essa variação na profecia de Ezequiel. É um livro totalmente simbólico e dramático, né? Ele não apenas fala, mas ele age, né? Os seus gestos proféticos. Ele também ensina parábolas, usa visões complexas, como que nós conhecemos a visão dos ossos secos, né? Que é tão famosa. A visão do carro dividido. Então, e Ezequiel também tem uma característica que lhe é própria, que é importante. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e profeta. Por isso que ele une tanto a preocupação, né, com a santidade, o templo, a pureza, que são elementos próprios de um sacerdote. Ele une a denúncia do pecado, que é uma característica própria de profeta. Muito bem. E hoje nós ouvimos o capítulo 12, versículos iniciais, né, do 1 ao 12. Esta perícope ela está inserida na primeira parte do livro, que é dedicada ao anúncio do juízo. Então presta bem atenção, gente. Acabei de falar para vocês que a profecia de Ezequiel é dividida em duas partes. Quando ele é levado para o exílio da Babilônia, a Jerusalém, a cidade, não tinha sido destruída. Houve a primeira invasão, mas ela não foi destruída. Então, a primeira parte do livro da profecia, ele anuncia o juízo, anuncia a destruição de Jerusalém. E depois que acontece a segunda parte, tá? Então, esse trecho está na primeira parte, o trecho de hoje, que é o capítulo 12, tá? Então ainda estamos antes da queda da cidade. O povo exilado na Babilônia e os que permaneceram lá em Jerusalém vivem numa espécie de negação, né? Eles acreditam que a cidade não cairá nunca, que o templo que protege a cidade, que é a imagem da presença de Deus, o templo vai proteger a cidade. Deus não abandonará seu povo. Então é exatamente essa falsa segurança que Ezequiel ele precisa quebrar. Então, a perícope de hoje é um gesto profético, um sinal, né? Uma encenação que o profeta realiza diante do povo para anunciar de forma visível o destino de Jerusalém. Então, Deus manda Ezequiel para preparar uma bagagem de exilado. Nós ouvimos esse texto, parece um pouco curioso, né, o texto. Ezequiel deve preparar uma bagagem de exilado, deve cavar um buraco no muro e sair à noite,
carregando a bagagem às costas com o rosto coberto. Então, esse gesto da leitura, né, antecipa o que acontecerá com o príncipe de Jerusalém, que é o rei Sedecias, né, e com toda a cidade. O exílio é inevitável. Então, a leitura termina com a explicação do oráculo que Ezequiel recebe, né? Eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. Então, no finalzinho tem a explicação. Então, vamos entender um pouquinho o texto, assim, fracionando, né, parte a parte. Os primeiros 2 versículos, Ezequiel, ele nos traz a expressão filho do homem. É o modo como Deus se dirige a Ezequiel, enfatizando a sua condição humana e frágil, diante da grandeza divina, né? Então o profeta é chamado a falar em nome de Deus a um povo rebelde, né? Então a rebeldia aqui não é apenas desobediência moral, tá, gente? É uma surdez e uma cegueira espiritual. O povo tem olhos e ouvidos, mas não percebe os sinais de Deus, né? Então, a raiz do problema não está na falta de capacidade, mas na resistência interior. Eles se recusam a ver, a ouvir, porque não querem mudar. Colocando na nossa vida, quantas vezes também nós temos olhos e não vemos, ouvidos e não ouvimos? Quantas vezes nós vivemos cercados de sinais de Deus? A palavra nas pessoas, nos acontecimentos, gente. Mas a rotina, a autossuficiência, o medo de mudar nos tornam surdos, né? Então, a rebeldia de hoje, muitas vezes não é um grito de oposição, mas é um silêncio indiferente. Quantas vezes nós deixamos de escutar a Deus porque já decidimos o que nós queremos fazer? Então, a pergunta que a leitura nos faz é: eu estou disposto a ver e a ouvir o que Deus quer me mostrar, mesmo que isso me incomode? É para nós pensarmos. Depois, os versículos 3 ao 6, né, Deus ele ordena a Ezequiel uma encenação minuciosa, carregada de simbolismo aqui. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado, em pleno dia, à vista deles, e migrarás do lugar onde estás, à vista deles, para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Então, tudo acontece à luz do dia. É claro que a invasão da Babilônia, dos babilônios, né, Nabucodonosor com seu exército, vai ser à luz do dia, não é? Essa bagagem de exilado representa a preparação para a partida. O que um deportado levaria consigo ao ser forçado a deixar tudo? Somente uma maletinha, né? Então, o gesto deve acontecer em pleno dia à vista deles. A intenção é que todos vejam. O detalhe do buraco no muro aqui evoca a fuga noturna e apressada. O rosto coberto significa a vergonha e a cegueira do exílio. O rei, gente, ele não verá mais a sua terra, não. O versículo 6 traz a chave aqui que nós ouvimos. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Olha só. E pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Então, o profeta não é apenas um mensageiro. Ele se torna, com o próprio corpo, uma parábola viva do destino do povo. Por quê? Porque ele vai ser levado. Ele não só fala do que vai acontecer, mas ele mesmo vai experimentar uma parábola viva. Essa expressão, talvez percebam, né, revela a esperança de Deus, né? O gesto visa despertar a consciência, não apenas punir. Não é para amedrontar a profecia, é para exortar.
Ezequiel nos ensina que a palavra de Deus ela precisa se encarnar em gestos. Não basta falar, é preciso testemunhar com a vida. Então, muitas vezes nós somos chamados a ser sinais para os outros, pessoas cuja conduta, cujas escolhas e posturas diante das dificuldades anunciam algo de Deus. O gesto de Ezequiel aqui também nos lembra de que se preparar para a partida é parte da sabedoria cristã. Nada neste mundo é definitivo, gente. Nós somos peregrinos. E ainda uma lição de coragem aqui. Ezequiel, ele obedece a um gesto estranho, a um gesto humilhante, incompreensível, né? E ser fiel a Deus, às vezes, significa fazer que os outros não entendam, mas que são fazer as coisas que são necessárias para despertá-los. Muito interessante, esse simbolismo me chama bastante atenção da maleta, né? Da bagagem, né? Que significa transitoriedade. Nós precisamos estar dispostos a partir, a mudar, a encerrar ciclos, abrir novos. E ciclos de sofrimento, de exílios acontecem, eles começam. Uma palavra bastante provocativa para nós, né, gente? Depois nós temos aqui o versículo 7, que ele diz que fez como foi ordenado, eu fiz como me foi ordenado. Então, Ezequiel, ele executa o gesto sem questionar, sem negociar, sem adiar, né? E a repetição dos detalhes aqui, né? Ou seja, ele pega a bagagem durante o dia, né? Depois à tarde ele abre um buraco no muro, com a bagagem às costas. Tudo isso confirma que a obediência de Ezequiel foi plena e pública, diante de todos. Então o profeta ele não se exime da missão por ser difícil ou por ser constrangedora. A sua autoridade moral vem exatamente daí. Ele anuncia o que está disposto a viver. Então, a obediência de Ezequiel é o contraste perfeito com a rebeldia do povo. Enquanto o povo não vê e nem ouve, Ezequiel vê, ouve e age. Então, a obediência a Deus raramente é confortável, viu, gente? Ezequiel teve que fazer algo que o expunha ao ridículo e também à incompreensão. Também nós, na vida cristã, somos chamados a obedecer não apenas quando é fácil, mas quando custa. E a pergunta é: a minha fé se limita a palavras ou se traduz em ações concretas? Obedecer diante deles aqui significa viver a fé de modo público e coerente. No trabalho, na família, na comunidade, mesmo quando isso nos torna diferentes. Então nós vemos a pessoa de Ezequiel aqui, que é uma pessoa cheia de fidelidade. E a sua fidelidade nos encoraja, né, gente? Gente, Deus não pede gestos perfeitos, até porque nós não conseguimos. Mas Ele pede gestos obedientes. E depois os últimos 4 versículos, né? 5, na verdade, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, que é a parte final da perícope de hoje. O gesto de Ezequiel provoca uma pergunta esperada: o que ele está fazendo? Aqui é o momento em que o sinal de Ezequiel ele cumpre a sua função, que é despertar a curiosidade, abrir o diálogo. É claro que Deus, então, ele revela o significado, né? O oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém, a Sedecias. Tanto ao rei de Jerusalém, Sedecias, ao rei de Judá, né?
e também a toda a casa de Israel. Então o gesto de Ezequiel, ele anuncia com precisão o destino do rei. Ele levará a bagagem às costas, ele sairá ao escuro, fará um buraco no muro, cobrirá o rosto. Tudo que Ezequiel fez é aquilo que o rei vai passar. E depois nós sabemos, né, gente? O que acontece? Isso está no segundo livro dos Reis, no capítulo 25, versículo 4 em diante. Quando a Babilônia invade Jerusalém na segunda vez, o rei Sedecias, ele tenta fugir de noite, olha só, mas ele é capturado e os guardas vazam os olhos dele, deixam-no cego e o levam cativo, cumprindo literalmente o que está no texto de Ezequiel: cobrir o rosto para não ver o país. Se cobrir o rosto quer dizer que ele foi cegado, né? Cegaram-no, furaram os olhos dele. Segundo Reis 25, do 4 em diante. Interessante, né? Então o Ezequiel está fazendo tudo o que vai acontecer, né? Está demonstrando com esse gesto tudo o que vai acontecer com o rei Sedecias. E o versículo 11, o penúltimo da perícope de hoje, é o coração teológico do texto. Dize: eu sou um sinal para vós, assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. Então o profeta, ele se identifica com o destino do povo. O seu corpo é a própria profecia. E a mensagem é dura, o exílio é inevitável. E a falsa segurança de que nada acontecerá é uma ilusão perigosa. Cuidado, povo, vocês estão achando que não vai acontecer nada? Vai acontecer sim. Então essa pergunta que o povo faz, né? O que estás fazendo, Ezequiel? É também a nossa. Gente, Deus nos fala tanto por sinais, por meio de pessoas, por meio de acontecimentos. E espera que nós perguntemos e busquemos compreender. Mas muitas vezes nós preferimos não perguntar, porque a resposta pode nos incomodar. E a leitura de hoje nos adverte contra as nossas falsas seguranças. Achar que nós estamos imunes às consequências das nossas escolhas. Achar que a graça de Deus é como se fosse um seguro que nos dispensa da conversão. O exílio de Israel foi o preço da infidelidade. Mas, na história da salvação, não foi o fim. Foi o caminho de purificação e de retorno. Também para nós, os exílios da vida, quantas vezes nós sofremos por nossas escolhas, nossos pecados, né? Os nossos fracassos, as nossas crises, os nossos medos. Quantos medos trazemos? Tudo isso pode ser ocasião, né, de retorno, de volta a Deus, de recomeço. Então Deus, ele não nos abandona nos nossos exílios. Não sei o que você tem vivido na sua vida, mas Deus não nos abandona. Ele caminha conosco e nos reconduz. Tudo é um convite. Tudo é um convite. Que palavra fantástica, né, gente? Muito bem, o tempo já se delongou. Nós vamos encerrar. Mas que levemos essa palavra para a nossa vida, né? Precisamos ver e ouvir de verdade a Deus, que nos fala constantemente, né? A nossa fé, ela deve se transcrever, se encarnar em gestos concretos. É necessário obedecermos mesmo quando nos custa. É necessário cuidarmos, né? Tomarmos cuidado com as falsas seguranças e levar sempre a certeza que nos exílios da vida Deus caminha conosco. Deus sempre nos quer bem, gente. Sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Desejo a vocês um excelente dia, uma excelente quinta-feira.
Que Deus os abençoe e os proteja. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontraremos para mais uma reflexão diária. Até lá, minha gente!